Aleluia, graças a Deus, estamos mais em um culto online para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta noite de hoje, essa noite de sábado, aleluia, prepare-se no seu lugar, prepare a sua casa, prepare o momento para estar adorando ao Senhor. O culto no lar, também chamado de culto doméstico, ele é muito importante para a vida do cristão. Muitas vezes nós deixamos de cultuar a Deus de diversas maneiras. Deixamos de cultuar a Deus, aleluia, primeiramente dentro do nosso coração, aleluia, e depois vai se indo e vai se piorando a situação, e quando nós vemos já não estamos mais adorando a Deus em lugar nenhum. O nosso lar, a nossa casa, é o primeiro momento do evangelismo que acontece na vida do servo e da serva do Senhor. Não tem como eu ser um grande pregador sendo um mau exemplo dentro da minha casa. Não tem como eu ser um grande servo do Senhor tendo um mau testemunho dentro da minha casa. Aleluia, Jesus. E esse protocolo, essa diretriz, essa direção, ela está pautada na palavra de Deus, ela vem de Deus para nós. Aleluia, Jesus. Deus cobra de nós. Sejamos pessoas melhores, servos melhores. Aleluia, Jesus. Pessoas que representam o reino de Deus aqui nessa terra, através da nossa vida, da nossa existência, a nossa pregação, mas principalmente da nossa vida com o Senhor. Aleluia. Prepare-se no seu lugar, porque Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite de hoje. Aleluia. Esse culto é o culto online. O principal culto da casa de Deus é o culto presencial. Esse culto é um culto onde Deus instituiu para nós buscarmos a Deus aqui. Muitas vezes, aleluia, Jesus, nós podemos estar aqui, aleluia, mas Deus nos quer na sua casa, na sua presença. O principal culto é o culto de adoração na casa do Senhor. É o culto que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Lá que é o lugar de adoração, é lá que é o lugar de busca, é lá que é o lugar de onde Deus quer se manifestar na nossa vida. É lá o quartel-general, onde Deus fortalece, instrui, revigora a força dos seus soldados. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Aleluia. Deus tem uma palavra, e o tema da palavra que Deus tem para nós nesta noite de hoje é: Jacó busca restituição. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jacó busca restituição da parte de Deus. A palavra do Senhor nos diz em livro de Gênesis, capítulo de número 34, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. A partir do versículo 1, vai falar a história de uma das filhas de Jacó, aleluia, uma moça chamada Diná. Diná, ela vai ser sequestrada, violentada, vai passar ali por um constrangimento, e depois o homem que fez isso com ela vai querer ela por mulher, aleluia, Jesus, e vai haver ali uma conversa entre o pai do rapaz e Jacó e os filhos de Jacó, e eles vão meio que se acertar, aleluia, Jesus, de que estava tudo certo, de que estava tudo resolvido, de que aquele homem que violentou aquela moça chamada Diná ia ficar com ela, e estava tudo resolvido. Aleluia, Jesus. Capítulo 34, versículo 25, diz assim, aleluia: aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um uma espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Aleluia, Jesus. Não estava nada resolvido, muito pelo contrário, aquilo ali ainda estava no coração deles. O comportamento ruim, o sentimento ruim, o ódio, a raiva, a vingança ainda estava no coração deles, e eles ainda estavam deixando esse sentimento nortear a vida deles. Eles aparentemente tinham se resolvido, mas não estava tudo resolvido. Aleluia. Parecia que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Ainda havia algo que precisava ser resolvido verdadeiramente, e não foi resolvido. E eles ali
naquele momento de fúria, diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, em capítulo 34, versículo número 25, disse que eles, tomados de uma raiva, de um ódio, aleluia, tomados de violência, aleluia, Jesus, afoitosamente mataram todos os homens daquele vilarejo. Aleluia, Jesus. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, na vida do crente, que precisa ser resolvida completamente. Aleluia, Jesus. A coisa que não é, o problema que não é resolvido, de menor ele vai para o maior. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Tem situações na vida do servo e da serva do Senhor, tem situações na minha vida e na sua vida que precisam de uma resolução da parte de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus é um gênio da lâmpada mágica. Nós vamos deixar na mão de Deus. Só que Deus nos ensina que tem coisa que nós também temos que buscar, que nós também temos que fazer. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Aleluia, Jesus. E Deus exige de nós mudança de comportamento, mudança de postura, mudança de caráter. Deus exige de nós. Aleluia, Jesus. E isso acaba acarretando um problema para Jacó. Leia a palavra de Deus comigo, ainda em Gênesis 34, aleluia, Jesus. Aleluia, Gênesis 34, versículo número 30, diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi. Olha o problema que eles arrumaram. Jacó disse para os seus 2 filhos: olha o problemão que eles arrumaram. Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus, os perizeus. Sendo eu pouco povo em número, se ajuntarão e serei destruído, eu e minha casa. Aleluia, Jesus. Jacó sabia que ali era o ápice do comportamento errado dos seus filhos, que já vinha numa demanda de comportamento problemático. Gênesis capítulo 4, aleluia, Jesus. E Jacó entendeu no versículo 30, acabou. Vocês estão me dando trabalho, vocês estão me dando problema. Olha a situação que eu estou. O capítulo 35, que é o tema da palavra que Deus tem para nós nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Então no capítulo 34, Deus fala para nós que crente não é mal resolvido, crente não deixa para depois as coisas, crente tem que aprender a se resolver, crente não age na surdina, não age com injustiça, crente não deixa as coisas mais resolvidas, tem que se resolver da melhor forma possível, e não é só na base da oração não. Vamos orar, não é só oração não. Vamos ver no versículo capítulo 35 que Deus exige de nós transformação, mudança e atitude. Deus exige da minha vida, Camilo, Deus exige: Camilo, você precisa ser transformado, você precisa ser mudado, e você precisa tomar atitude de transformado e de mudado. Não é de boca. Aleluia, Jesus. Glorioso é o nome do Senhor. O capítulo 35 é uma virada de chave na vida de Jacó, porque o capítulo 35 trata da morte do seu pai, o grande homem chamado Isaac. E antes da morte de Isaac, Deus vai arrumar a vida de Jacó, Deus vai organizar, mas há passos para que Deus organize a vida de Jacó, porque Deus não é um gênio da lâmpada não. Aqui passou a mão aqui, passou a mão aqui, está tudo resolvido. Tão bom se a nossa vida fosse assim, meu irmão e minha irmã. Quantas lutas eu e você passamos, quantas dificuldades no passado, quanto choro, quanta lágrima, quanta dor, aleluia, Jesus, quanta tristeza, quantas situações Deus nos livrou e tem nos ajudado até hoje. Mas Deus cobra de nós atitude. Olha o capítulo 35, livro de Gênesis, aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 35, leiamos a palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus é um Deus maravilhoso na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que não vão se resolver com o tempo.
Jacó poderia pensar, já sei, vai, dê um tempo aí que você resolve sozinho. Tem coisas na nossa vida que precisa de atitude nossa diante de Deus. Atitude nossa para que Deus possa trabalhar. Atitude nossa para que Deus possa fazer. Atitude nossa para que Deus possa agir. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Capítulo 35 diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. São 3 ordens que Deus dá para Jacó. Levanta-te, quer dizer, Jacó, Deus está falando para Jacó: ó, não é tempo de ficar do jeito que você está, nem na situação que você está. Jacó, esse jeito que você está aí não está legal. Seus filhos estão arrebentando com você, rapaz. Seus filhos estão fazendo o que querem com você. Você viu o que Jacó declarou no capítulo 34, versículo 30? Deus falou para Jacó: levanta-te, aleluia, sobe a Betel e habita ali. Deus dá 3 ordens: levanta-te, vai lá para Betel, que é o lugar onde você fez um altar para mim, e fica lá. Deus está dando 3 ordens para Jacó aqui. Aqui é o princípio do processo de restituição da vida de Jacó. Aleluia, Jesus. Da vida de Jacó. Para Deus restituir na vida de Jacó, Jacó vai ter que ouvir a voz de Deus. Para Deus restituir muita coisa na minha vida e na sua vida, nós vamos ter que ouvir a voz de Deus. Buscar em Deus a sua misericórdia, o seu poder, a sua graça. Ele é poderoso para nos ajudar, mas não como engenheiro da lâmpada, mas como Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Levanta-te, sobe a Betel e habita. Quer dizer, ele sai dessa situação que você está, se mexa, crie coragem, tenha força, tenha ânimo, tenha vigor. Aleluia, Jesus. Deus nos deu toda a força para nós fazer tudo o que Deus quer que nós façamos. Aleluia. Sobe a Betel. Betel é lugar de buscar Deus. Betel é lugar de intimidade com Deus. Como que Deus vai nos fortalecer sem busca, sem oração, sem jejum? Aleluia, Jesus. Isso é o mundo da lua, isso não existe. No meio do povo de Deus, isso não existe. Deus deu uma ordem para Jacó: você quer mudança? Deus que viu no coração de Jacó: você quer transformação? Tudo bem. Tá tudo certo, eu vou mudar, eu vou transformar. Só tem uma coisa: levanta-te, sobe a Betel e habita lá em Betel. Fica lá, me buscando lá, até que eu te fortaleça, até que eu resolva tudo. Versículo 1 ainda: faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Aí Deus lembra ele: é o bom, tá com tudo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certinho. Está com a família, está com os filhos, está tudo bem. Jacó entendeu que não podia estar tudo bem. Jacó entendeu. Muitas vezes nós temos que entender a nossa situação diante de Deus. E Jacó, Deus falou para Jacó: você lembra? Olha o versículo 1 ainda, do 35. Que te apareceu quando fugisse diante da face do teu irmão, do Saul, teu irmão. Foi quando você estava lá na rua da amargura que eu te ajudei. Eu vou te ajudar de novo, Jacó. Aleluia, Jesus. Versículo número 2 do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele. Perceba, vamos lá. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas vestes. Oh, maravilhoso é o nome do Senhor. Capítulo 35, versículo 2. Primeira coisa: então disse Jacó à sua família. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, que não veio uma revelação do céu para Jacó fazer alguma coisa com a família dele. Ele sentiu no coração que a família dele precisava de Deus. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes eu tenho que se revelar para saber que eu estou errado, para saber que eu preciso. E o Espírito Santo me convence. Eu, Camilo, estou falando. Quantas atitudes erradas eu tenho, quantos comportamentos errados eu tenho, e Deus me convence. Falei: Camilo, que é isso aí, rapaz? Que comportamento é esse? Se não é comportamento de servo de Deus, rapaz? Que postura é essa, rapaz? Que fala é essa? E até eu
não me conheço devido ao meu mau comportamento. Eu sou carne, todos nós somos carne. Jacó era carne. Mas a Bíblia diz em Gênesis 35, versículo 2, que então disse Jacó à sua família. Quem disse? Foi Deus que mandou Jacó dizer ou foi Jacó? A Bíblia nos diz que foi Jacó que disse. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que eu e você vamos ter que fazer na nossa casa. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que é você que vai ter que fazer na sua vida. Aleluia, Jesus. Não vai ter revelação de Deus, não. Deus não vai mandar um anjo do céu, não. Deus só vai falar, eu quero operar maravilha. Nós vamos ter que fazer um olhar espiritual. Aí nós estamos igual os filhos de Jacó lá, matando, aprontando. Tá tudo bem, agora Deus vai operar, mas como? Já a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus só falou para Jacó, vai lá, fica de pé, vai lá para Betel e habita lá. Faz lá o altar de novo que eu vou operar lá. Jacó fala, do jeito que está aqui não dá. Do jeito que está aqui é impossível. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Jacó enfrentou a sua família, porque ele disse para a sua família e a todos que estavam lá: tirai de vós os deuses estranhos. Quer dizer, Jacó então, pelo jeito que está escrito aqui na palavra de Deus, sabia do que os filhos dele faziam e do que essas pessoas que estavam em casa faziam. Ele sabia onde estava o problema. Ele não era nenhum besta, não era nenhum bobo. Muitas vezes eu e você, meu irmão e minha irmã, nós sabemos onde está o problema. E fazer de conta que não tem problema onde tem problema, não vai resolver nada. Eu estou orando a Deus. Não vai resolver nada. Pergunte se Jacó ficou orando a Deus aqui no capítulo 35, versículo 2. A Bíblia diz que ele tomou atitude. Nessa noite, Deus nos convoca a tomar atitude. É um culto online, muita pessoa não assiste. Aleluia, Jesus. Eu não posso fazer nada. Aleluia, faço apenas o meu papel diante do Senhor. Você tem um coração, aleluia, glória a Deus. Se não tiver mudança de vida, não vale de nada a palavra de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus, se ela não produzir mudança, muitas vezes nós falamos, uma palavra poderosa, mudou caráter, mudou jeito, transformou vida, levou arrependimento, levou a mudança, levou a transformação. Não, então não tem como uma palavra ser poderosa se ela não me machuca, no sentido de me mudar como ser humano. Essa palavra é uma palavra de uma campanha, aleluia, Jesus, eu estou fazendo no período da manhã, e Deus deu essa palavra, ela ardeu em meu coração, e eu creio que Deus está falando conosco nessa noite, aleluia, Jesus. Agora, se ela não parar para sentar, para assistir um culto online, para ir para a casa de Deus, não tiver tempo de ir para a casa de Deus, não tem como Deus operar na nossa vida. É mentira, é balela e é ilusão. Aleluia, Jesus. Que Deus nos dê força, porque a força vem do Senhor. Que Deus nos ajude, porque a ajuda vem de Deus. Deus estava disposto a operar na vida de Jacó. E Jacó falou, peraí, tirai do meio de vós os deuses. Quer dizer, ele sabia. E sabendo que está errado, fazendo de conta que não está vendo, não adiantou nada. Então ele falou o seguinte, tirai de vós os deuses. Primeiro lugar. Segundo lugar que ele fala, purificai-vos. Quer dizer, tire do meio de vós a idolatria, a coisa errada, o comportamento errado, e se purifique, se santifique. Aleluia, Jesus. A mensagem de santidade está escassa em nossos dias. Aleluia. Pouco se fala em santidade ao Senhor. Aleluia. Pouco se fala, aleluia. Imagina uma pregação só sobre santidade. Não é que quem está falando é santo, aleluia, Jesus. Mas é que a santidade nos aproxima de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Depois não adianta, pode ter 800 pessoas falando para nós, nós estamos próximos de Deus, não tem como. A Bíblia não tem como se contradizer. E aí Jacó vai lá e fala, purificai-vos. Tem que se purificar. Eu tenho que me purificar, você tem que se purificar. Nós somos igreja do Senhor, nós temos que nos purificar para Deus trabalhar, para Deus agir, para Deus mover a sua mão poderosa. Purificai-vos. E olha a última coisa que ele fala no capítulo 35, versículo 2: e mudai vossas vestes. Aleluia. Jacó estava falando, é o seguinte,
Você tem que tirar o Deus estranho, se purificar e mudar suas vestes, mudar de comportamento. Porque não adianta nada você fazer de conta se purificando e estar com o mesmo comportamento. Deus, nessa noite de hoje, traz uma palavra para mim e para você. Gênesis 34, versículo 30, Gênesis 35, versículo 1 e 2. Que Deus está requerendo de nós, nesta noite de hoje, de mim e de você, mais busca, mudança. Tem problemas em nossa vida que podem ser sim superados através da oração, do jejum, da conversa, do diálogo, do joelho no chão, da boca no pó. Pode sim, Deus é poderoso, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes as coisas não se resolvem porque nós queremos colocar embaixo do tapete, porque nós queremos negligenciar, porque nós queremos fazer igual Jacó estava fazendo aqui. Não, meus filhos, não, está tudo bem. Até que ele chegou e falou: eu quero te levar lá para o monte, Jacó. E a Bíblia diz que Jacó se sentiu no dever de falar para a família dele: vamos se purificar, vamos tirar o Deus estranho. E outra, mudai vossas vestes. Aleluia, Jesus. Glorioso é o nome do Senhor. Que Deus esteja abrindo o meu entendimento, que Deus esteja abrindo o seu entendimento, que Deus esteja nos fortalecendo nessa noite de hoje, porque Jacó estava buscando a restituição da presença de Deus dentro da sua casa. Jacó olhou para a sua casa, para a sua família e falou: eu não aceito filho assassino, eu não aceito filho pilantra, eu não aceito filho que não quer fazer a vontade de Deus, eu não aceito a situação que está a minha casa, a minha família, eu não aceito. Eu estou vendo que eles estão adorando Deus estranho, eu estou vendo o comportamento errado, eu estou vendo a falta de purificação, eu estou vendo a vestimenta errada, eu estou vendo tudo isso. Sabe de uma coisa? Vai mudar tudo, porque Deus vai me ajudar a mudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me fortalecer, Deus vai honrar a sua palavra. Deus tem um chamado para mim, que é para eu voltar lá para Betel e fazer a vontade dele, e ele vai se derramar lá, através da sua presença. Então Jacó começa a buscar em Deus a restituição da sua casa, a restituição da sua família, a restituição do poder de Deus, a restituição da sua graça. Deus, nessa noite de hoje, nesse culto online, Ele quer restituir na minha vida e na sua vida a sua presença. Mas para ver essa restituição, eu e você temos que buscar em Deus, eu e você temos que crer no poder de Deus, eu e você temos que seguir os passos de Jacó. Gênesis 35, versículo 1 e 2. Pega a sua Bíblia, leia e fala: eu vou fazer igual está na Bíblia, eu vou fazer igual está na palavra de Deus. Igual o Camilo falou, não, mas igual está na Bíblia eu vou fazer, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar, para transformar, para libertar, para dar veste nova e para restituir para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos terminar essa palavra de Deus ainda em Gênesis 35. Aleluia, Jesus. Capítulo 35, versículo de número 7. Versículo 6 e 7 diz assim: assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, e todo o povo que estava com ele. Provavelmente, para todo o povo que estava com ele estar ali, todo o povo viu o que ele tinha falado. Jacó edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porque ali Deus lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Aleluia, Jesus. Versículo de número 10 diz assim: disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, mas não mais te chamarás Jacó, Israel será teu nome. E o chamou de Israel. Aleluia, Jesus. Jacó, a Bíblia diz que Deus só falou para ele: vai lá me buscar. E ele viu que ele precisava buscar em Deus, mas não era de qualquer jeito, tinha que ter os passos de Jacó para ver a restituição do poder de Deus, da presença de Deus. E olha o que Deus fez com ele: mudou o nome dele para Israel. Meu irmão e minha irmã, nesta noite de hoje, sabe, esse Deus que está ouvindo, mas Deus quer restituir a sua presença na minha vida e na sua vida.
Deus quer restituir o seu poder na minha casa e na sua casa. Mas para isso, devemos buscar no Senhor a sua grande providência, buscar no Senhor o seu socorro, obedecer a palavra de Deus e seguir os passos de Jacó. Tem coisa que Deus mostra, mas tem coisa que Deus não mostra. Tem coisa que o Espírito Santo tem que arder aqui e eu e você temos que fazer, porque Jacó recebeu da parte de Deus um renovo na sua casa, na sua vida, na sua família e no seu ministério. Deus nessa noite promete isso para nós através da sua palavra. Receba essa palavra como da parte de Deus e creia no poder do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santo Eterno Deus, nessa noite de hoje te agradecemos pela tua palavra. Abençoa a tua igreja, dá vitória para o teu povo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.